Muito bem, é, queridos, nós estamos retornando aqui ao nosso conteúdo e dessa vez para ver um mundo em transição, né? Ora, o mundo, ele na Europa Ocidental estava passando por um processo de mudança entre a Idade Média e a Idade Moderna. Sabemos que a Idade Média ela tem o seu fim, pelo menos na divisão tradicional da história, no século XV, com a tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos. Mas nós temos um período de transição entre o mundo da Idade Média e o mundo da Idade Moderna. E esse período de transição de mudança é chamado então de Renascimento. Renascimento. E aqui nós já estamos vendo um período, né, em que as cidades italianas elas estão aqui como sendo importantes. Sabemos que a Itália não tinha o seu território unificado nesse período, mas nós temos essas cidades importantes que acabavam trazendo elementos do antigo Império Romano. Então, esse período do chamado Renascimento, sabemos que Renascimento significa nascer novamente. E o que é que estava nascendo novamente nesse período entre os séculos 13 e 16? Alguns colocam 17 e 18, alguns estudiosos. Mas o que é que estava acontecendo nesse período? O ressurgimento, né, ou o nascer de novo da antiga cultura clássica, da antiguidade clássica. E ora, quando falamos da antiguidade clássica, estamos nos referindo ao período, né, aos valores de Grécia e Roma. Então essa é a chamada antiguidade clássica, que estava ressurgindo no mundo da Europa Ocidental. Bem, nós temos aqui uma grande expansão nesse período do comércio, na chamada Baixa Idade Média, quando o feudalismo, né, que era todo aquele sistema político e econômico voltado para a terra, né, para a propriedade de terra, já estava chegando ao fim. Então, na Baixa Idade Média, o comércio volta a ressurgir com uma grande importância. Né? Famílias das cidades-estados, né, de Gênova, Veneza, Florença e inúmeras fortunas, né, devido à prática de comércio também com outros países. Então, tudo isso acaba potencializando o ressurgimento então do comércio, né? E aí nós temos uma grande movimentação de recursos e também de pessoas. Com o feudalismo em declínio, né, que é aquele sistema voltado para a terra, o trabalho assalariado se expandiu, ou seja, pessoas que trabalhavam a troco, né, recebendo não mais legumes, não mais frutas como pagamento, mas dinheiro, né, moeda. Então aí nós temos um ressurgimento do comércio. Se expandiu, né? Os reis reconquistaram grande parte do poder e a burguesia, que é uma representação da classe comerciante, se fortaleceu economicamente. Então são algumas questões, né, bem importantes e aqui nós temos, né, também uma representação no mapa em relação a esses movimentos que começaram a acontecer nas cidades italianas. Então, o que é que nós temos de transição, o que é que nós temos de mudanças nesse mundo entre a Idade Média e a Idade Moderna? Inovações técnicas e científicas, né? Então isso daqui é uma questão muito importante. Nas imagens nós estamos vendo aqui, né, o estudo anatômico, né, pessoas estudiosos dissecando corpos, né, estudando o funcionamento do corpo humano, e isso daí foi importante do ponto de vista científico. Né? Há um aprimoramento dos instrumentos também de navegação, que isso vai ser muito importante para as descobertas de Espanha e Portugal, posteriormente. Nós temos a elaboração de mapas mais precisos, através de pesquisas e viagens, né, que são realizadas. O estudo de astronomia e anatomia. Então, nesse período, se estuda mais, né, o universo com maior cuidado, com a precisão mais científica e também o estudo do corpo humano através da anatomia. Nesse período também nós temos a descoberta de cura de doenças, uma vez que agora o circuito do corpo humano ele foi estudado de maneira mais precisa. E uma das maiores evoluções da história moderna, que é o surgimento da imprensa. E por que o surgimento da imprensa é importante? Ora, sabemos que na Idade Média os livros eles eram copiados à mão e, portanto, eram bem caros, dado o trabalho que teria para ser feito. E boa parte da população, na época da Idade Medieval, era analfabeta. Então, ou seja,
Se eu não sabia ler ou escrever, para que eu iria comprar livros tão caros? Então não teria muito sentido. Mas a partir do século XIV, dentro desse período aí do Renascimento, nós temos o surgimento, né, da imprensa móvel de Johannes Gutenberg, né, que seria ali nasceu dentro do Império Alemão, né, o Sacro Império Alemão Germânico, e aí nós temos esse surgimento da imprensa. E uma questão revolucionária, porque os livros passaram a ficar mais baratos, porque eles eram produzidos em maior quantidade, de forma mais rápida, e as pessoas então foram estimuladas ao estudo. Então veja que coisa importante, né? Enquanto hoje nós temos a humanidade grande parte, né, aí alfabetizada, mas, no entanto, não se dá tanto valor a essa questão do saber ler e escrever. É uma questão até que fica como uma reflexão. Bom, algumas imagens aqui nós estamos vendo, né, que são imagens características importantes para poder a gente notar o Renascimento dentro de um conceito controverso. Em que sentido, né? Muitos defenderam e perceberam essa mudança. Esse período de renovação ficou conhecido como renascimento cultural. Então, ou seja, muitas formas de crenças e valores e práticas, né, sociais acabaram aí sendo modificadas. Mas também a ideia foi criticada, né? Por um lado valorizada, por outro lado criticada. E houve sim mudanças, né, na Idade Média. Na primeira imagem lá que vocês estão vendo, né, nós podemos perceber o nascimento de Vênus, que é uma das obras principais aí desse período renascentista. E o nascimento de Vênus, sabemos, a deusa, né, do amor dentro da mitologia romana, que é a mesma coisa de Afrodite dentro da mitologia grega. Então ali nós temos a representação. Perceba com isso que há um resgate dessa antiguidade clássica, da cultura greco-romana. E aí nós temos elas de maneira expressada, né, de maneira nas artes, nas esculturas do período do Renascimento. Muito bem. Outra característica importante é o humanismo. Então, nessa questão do humanismo, o que é que a gente pode inferir daqui? Ali nas imagens nós temos, né, na imagem 1, de cima para baixo, a representação da pintura do Michelangelo, que é um dos representantes maiores aí do período renascentista. Inclusive o Michelangelo ele foi um grande artista, um grande pintor e escultor, e foi meio que contemporâneo, né? Ele foi contemporâneo também do Leonardo da Vinci, que é considerado por muitos o maior representante, então, desse período do Renascimento. Aqui nós temos, né, a imagem, a representação que está hoje, até hoje, no teto da Capela Sistina, né, lá em Roma, e a representação ali da criação de Adão, né? Então Deus tocando o dedo então de Adão, né, o dedo ali da humanidade que está sendo representada para lhe conceder vida. Interessante notar que o Michelangelo ele pinta a imagem de Deus também, né, nu, ele é criticado e depois então ele coloca uma espécie de tanga, né, ali em Deus. E o bispo que reclamou dele, né, o bispo Bádio, ele então pinta como uma espécie de vingança, né, ele pinta o bispo lá na cena do inferno. Então são várias cenas que são retratadas ali no Vaticano, né, de cenas bíblicas, milagres de Jesus, né, curas que Jesus operou. E é interessante, tem até um museu virtual, onde através da internet é possível visitar colocando, né, no site de buscas, para que possa então visitar esse museu, né, em 3D. Então é interessante. E aqui abaixo nós temos uma representação dos estudos do Leonardo da Vinci, né, em relação à anatomia, né, humana. Então são coisas bem interessantes para a gente notar. Então dentro dessa questão humanista, né, humanística, o homem medieval acreditava que todos os acontecimentos eram determinados por Deus. Então desde de um trovão, de um raio, essa cultura era muito forte medieval. Alguns intelectuais insatisfeitos com isso criaram um movimento conhecido como humanismo. Então, dentro dessa questão do humanismo, né, nós temos o ser humano como centro de tudo, aquilo que o homem produz como sendo supervalorizado, e nós temos também, né, o homem sendo enxergado dessa forma como a obra-prima de Deus.
né? Então, assim, eles utilizavam a civilização da antiguidade clássica como inspiração, como já foi mencionado, né? A antiguidade clássica se referindo à Grécia e Roma. A natureza, o ser humano e cultura da antiguidade clássica, né? E também o uso da razão. Então, a razão humana nesse período aqui do Renascimento passa a ser supervalorizada. E alguns, ao exaltar tanto a razão, alguns, não todos, acabam se esquecendo, né, de Deus, se esquecendo inclusive da Bíblia como fonte de revelação divina e acaba se apoiando em seus próprios pensamentos. Aqui nós temos a representação da invenção da imprensa, né? O processo de fabricação de papel só chega na Europa no século XII, ok? Foi utilizado pelos mercadores venezianos para registrar informações importantes, inclusive recibos, né? E anotações de compras. Nós temos o uso da prensa, né? E a Bíblia de 42 linhas, de 1455, é considerado o primeiro livro impresso, né, da história. E há um aumento, como já foi comentado, da produção e venda também de livros. Então essa é uma questão bem importante. Quando nós temos aqui, né, as inovações científicas, os estudiosos não aceitavam mais, né, tudo o que diziam a eles. Então tudo agora precisava ser comprovado de maneira prática, né, ou pragmática, ou até então, como alguns afirmam, científica. Então várias teorias foram contestadas, né, foram assim questionadas. E a observação, né, do funcionamento do corpo humano dentro do estudo da anatomia ganhou uma proporção muito grande nesse período aí, então, do Renascimento. Dentro dessas inovações científicas, nós temos uma das principais, que é justamente a teoria heliocêntrica. Então, essa teoria heliocêntrica afirma que o Sol e não a Terra está no centro do universo. Então, veja, por volta do século II, né, da nossa era, a partir da observação do céu, o astrônomo grego, né, Cláudio Ptolomeu formulou uma teoria que afirmava que a Terra era o centro do universo, como vocês podem ver na primeira imagem. E em torno dela girava o Sol e também os outros planetas. Então veja, né, ali nós temos até uma representação da Terra como reinando, né, dentro desse esquema do geocentrismo, em que a Terra, acreditava-se, era o centro do universo. Então essa era a teoria conhecida como geocêntrica. Agora, no século XVI, uma explicação diferente de Nicolau Copérnico afirmava que todos os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno do Sol. Então essa era a teoria conhecida como heliocêntrica, que o Sol está no centro então do universo, como a gente pode ver aqui na segunda imagem. Então veja que coisa interessante. E por que isso é interessante do ponto de vista científico e também religioso? Pelo seguinte, no caso, desde a Idade Média, percebemos que havia uma igreja dominante, e essa era a Igreja Católica. E a Igreja Católica, então, afirmava essa teoria geocêntrica e dizia, então, que a Terra era o centro do universo. Ora, dentro dessa concepção, a igreja estava no centro da Terra. Logo, a igreja estaria no centro do universo. Então perceba o grande poder de influência da maneira como a própria igreja católica era enxergada na época medieval, né? E como essa teoria heliocêntrica, em que o Sol e não mais a Terra é o centro do universo, como isso se tornou até um perigo para a própria questão do poder e autoridade da Igreja Católica na ocasião. Por isso a Igreja Católica acaba condenando, né, tanto a teoria aí heliocêntrica, que tanto o Nicolau Copérnico quanto o próprio polonês, né, quanto o próprio Galileu Galilei, né, italiano, haviam então defendido. Então são questões interessantes para poder a gente ir refletindo, né? Nós temos aqui o temor diante da igreja. Copérnico, que aparece aqui, né, na imagem logo abaixo, né, temia divulgar sua teoria por causa da igreja e foi publicada apenas pouco tempo antes de sua morte, e que acaba influenciando as teorias de Galileu Galilei, que aparece aqui no canto inferior direito. Então podemos perceber que o Galileu, dentro desse período aí do século XVI, né, dentro desse período do Renascimento, é interessante que ele aperfeiçoou o telescópio, então ele pôde observar manchas no Sol,
ele pôde observar lixos espaciais, né? E assim, a igreja defendia uma ideia de que, assim como o universo é perfeito, né, assim também a igreja é perfeita. Então, com o avanço do telescópio aí de Galileu, ele percebeu manchas no Sol, lixos espaciais, como eu comentei, crateras na Lua. Então, o universo, entre aspas, não era tão perfeito assim. E isso acabou motivando, inclusive, alguns estudiosos posteriormente, o que levaria à Reforma Protestante, que veremos posteriormente, né? A questionar também os dogmas, os ensinamentos da Igreja Católica. Então foi um período de grandes transformações, um período também de muitas mudanças e que a gente precisa acompanhar, né, pouco a pouco, para que possamos compreender. Bom, as navegações, né, também sofreram uma influência muito grande desse período renascentista. Então esse desenvolvimento científico e intelectual acabou aí impulsionando, né, as próprias navegações. E nós temos aí o impulso de outras ciências também, né? O aumento da exploração de novas terras, os mapas, né, que ainda eram incompletos, foram se aperfeiçoando nessa época aí e posteriormente isso ajudaria tanto Portugal quanto Espanha na descoberta do continente americano, que para eles era desconhecido. Por isso nós temos aí essa questão da descoberta, né, descoberta para eles. Mas já havia, né, civilizações, né, tribos, povos habitando no continente americano quando eles chegam. E o mapa mundi ele vai passando por uma espécie de transformação pouco a pouco por conta dessas descobertas então que são feitas. Nós temos a descoberta de novos animais em outras regiões, né? Nós temos a descoberta de novas plantas e vegetais, nós temos a mudança na cartografia, né? Então essas imagens aqui que vocês estão vendo retratam tanto o desenvolvimento científico e intelectual da época, né, que impulsionou aí novas descobertas. A imagem de baixo representa então a chegada, né, de Cabral no que eles chamaram de Porto Seguro em 1500. Então tudo isso aconteceu dentro desse período do Renascimento. E essas mudanças que aconteceram então na Europa Ocidental foram fundamentais para essas transformações que aconteceriam e essas descobertas também. Na medicina, como já mencionamos, nós temos também muitas inovações. Além do estudo da anatomia, nós temos, né, o Andreas Vesalius, que estudou a fisiologia também, além da anatomia, os processos, né, que ocorrem no corpo humano, como digestão e excreção, estudando o circuito, né, do corpo humano. Ele foi condenado pela Igreja Católica na época, que não permitia essa dissecação, né, do corpo humano, porque ele peregrinou, né, de forma escondida, mas posteriormente foi descoberto, até Jerusalém para dissecar o corpo humano. Então os muçulmanos na época eles já tinham estudos muito avançados em relação ao funcionamento do corpo humano e pouco a pouco, né, os europeus cristãos, né, católicos, pouco a pouco também buscavam esses conhecimentos para que pudesse compreender o funcionamento então do corpo humano. E aí nós temos alguns avanços também na área da medicina dentro desse período aí do Renascimento. Então percebem, nós temos mudanças tanto no panorama político, né, da questão de poder, a burguesia ganhando um maior espaço. Nós temos também mudanças, né, científica na visão heliocêntrica, por exemplo, que a gente mencionou agora há pouco. Nós temos mudança na questão da medicina e nós temos também a questão das artes no Renascimento. Então, nas obras do Renascimento estão presentes os valores e a religião cristã. Então, veja bem, dentro das artes nós temos tanto aqueles valores da antiguidade clássica, né, que aí nos ajuda a lembrar de Grécia e Roma, como também da igreja, da religião cristã. Por quê? Porque toda a Idade Média ela foi bastante influenciada profundamente pelos valores também católicos. Então, dentro das artes, nós temos uma manifestação tanto desse resgate da cultura greco-romana, né, da antiguidade clássica, como também misturadas, inclusive, algumas vezes, com os valores, né, e as crenças do catolicismo medieval. Então, a arte, nesse momento, valorizava o ser humano como sendo a obra-prima da criação de Deus. Se o ser humano não tinha muita importância na Idade Média, segundo a visão de alguns estudiosos, agora
ele passa a ser o mais importante. O centro da arte renascentista foi a Península Itálica, né, como a gente mencionou e vimos lá no mapa, principalmente em cidades como Roma e Florença, que ainda guardavam muito daquelas artes e construções do antigo Império Romano. Boa parte foi patrocinada pelos mecenas. Quem eram os mecenas? Comerciantes ricos e banqueiros que financiavam e prestigiavam artistas plásticos, escultores e cientistas. O mecenato, né, também era praticado por príncipes, reis e papas. Então, ou seja, todos aqueles que financiavam e ajudavam os artistas em seus trabalhos, investiam, né, recursos, dinheiro, eram chamados de mecenas. E aí o esquema era o mecenato. Dentro da arquitetura, nós temos uma inspiração na Antiguidade Clássica, como a gente está vendo aí nas imagens, né, retratadas. Então, eles estudavam as ruínas dos edifícios da Roma Antiga, que ainda tinha nas cidades italianas, né, como Florença, como Veneza, como Roma e assim por diante. O uso de linha reta, né, também é uma característica aí desse período, né, e nós temos o Filippo Brunelleschi, né, um dos principais nomes aí da arquitetura do período do Renascimento. Então aqui nós podemos ver essas representações. Na escultura, também nós temos uma importância muito grande no período renascentista. E embora predominasse, né, o tema religioso, a anatomia, que é o estudo do corpo humano, passou a ser também valorizado. Então perceba que eles buscavam perfeição em suas esculturas. Tanto é que o Michelangelo, um dos maiores representantes do Renascimento, após esculpir uma representação de Moisés, e quando terminou, ele bateu então na perna de Moisés e mandou que Moisés falasse. Tamanha os detalhes, né, a perfeição das expressões humanas, né, que eles buscavam aí nesse período do Renascimento através das esculturas. Procuravam representar o homem com o máximo de fidelidade, pois para eles o homem era a figura mais próxima de Deus. Donatello, né, foi um mestre que inaugurou a arte da escultura renascentista. Um de seus primeiros trabalhos foi a estátua de São Jorge, né? Nós podemos perceber aí então na imagem. E dentro da questão da pintura renascentista temos também muitas novidades nesse período aí do Renascimento, né? A aplicação de perspectiva, né? Então noção de profundidade. Nós temos também, antes de pintar, os artistas traçavam linhas, né, nos quadros e fazia o ponto de fuga no meio do quadro, né? Nós temos o uso de tinta a óleo também. Nós temos o uso de sombras, vocês podem perceber nessa imagem aqui retratada. E o próprio estudo da anatomia humana, né? Que também era representado aqui nas pinturas renascentistas. Além disso, nós temos a chamada técnica claro-escuro, como vocês podem perceber. Se destaca nas pinturas aquilo que está mais iluminado, aquilo que está mais claro, como chamando mais atenção, né? Enquanto nós podemos perceber que na parte de trás uma noção de profundidade, de perspectiva, mas também escuro, né? E aí nós temos outra característica das pinturas renascentistas, que é também a ideia de movimento. Então perceba aí a ideia de movimento nas pinturas, enquanto alguns estudiosos afirmam que a predominância das artes na Idade Média, na Alta Idade Média, né, eram de pessoas que estavam estáticas, né, que estavam paradas. E aqui nós temos ideia de movimento, de profundidade, de perspectiva, e essas características remontam aí ao Renascimento. Ok? Então, vimos as principais características desse período renascentista, né? Esperamos aí ter sido bem claro, né, para com todos. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima, então, se Deus quiser.